Orar a partir do conhecimento de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 9 e 10. Através da oração, todos sabemos disso, mais ou menos bem. Deve ser realizada a vontade de Deus. Assim disse Jesus no Pai Nosso: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não está dito, portanto, que primeiro vêm nossos assuntos e depois os assuntos de Deus, mas o contrário. Não é isso, então, uma contradição com aquilo que Jesus diz em João 15, 7? Lá não está escrito nada a respeito do que devemos pedir que aconteça à vontade de Deus, mas exatamente o contrário. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como se pode agora unificar a santa vontade de Deus com a tua e a minha vontade? Se formos bem honestos, temos que confessar que nós, em nossa natureza, em nosso caráter, temos sempre novamente a tendência de impor a nossa própria vontade ao invés da vontade de Deus. Quem ainda não reconheceu isso, ainda não conhece a si mesmo. Até mesmo em nossa vida de oração, somos tão egocêntricos que muitas vezes achamos que nossos pedidos correspondem à vontade de Deus, mas na realidade eles procedem da nossa própria vontade. Existe uma chave para o entendimento dessas duas afirmações aparentemente contraditórias do Senhor Jesus. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A resposta é muito evidente. A chave para essa promessa é a condição que Jesus cita: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Isso é o principal. O permanecer nele não é um esforço, mas é um deixar-se cair em seus braços, conforme João 15, 4. O permanecer em Jesus tem dois lados: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se o Senhor diz: permanecei em mim, então temos que lembrar que agora ele não está mais fisicamente na terra, mas encontra-se assentado à direita do Pai, em seu corpo de glória, e ao mesmo tempo habita em nossos corações através do Espírito Santo. E assim, habite Cristo nos vossos corações pela fé. Efésios 3:17. Antes do Senhor ter ido para a cruz, acontecia o contrário. Então ele andava na terra, em seu corpo, mas o seu espírito estava continuamente com o Pai. É o que diz João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava na terra, mas ao mesmo tempo também no céu. Então ele foi à cruz e morreu por nós. Foi sepultado e ressuscitado e finalmente subiu ao céu, onde está agora sentado à direita de Deus, como diz Efésios 1, 20. Dali ele exerce todo domínio e poder, não somente neste mundo, mas também no futuro. Portanto, sua posição no céu é uma posição de vitória incontestável, e mesmo assim, ele habita ao mesmo tempo em nossos corações. Se o Senhor diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, onde nós estamos então? Estamos aqui na terra,
em nosso corpo pecaminoso e mortal, mas o nosso espírito renascido está no céu. Pois a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, 20. Não está dito que nossa pátria será no céu, mas está no céu, já aconteceu. Efésios 2:6 diz: com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Justamente por isso, porque no dia a dia estamos com os dois pés no chão, precisamos ter essa certeza que, apesar do nosso corpo estar aqui na terra, nosso espírito está em Cristo. Se, pois, o Senhor diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, então Ele quer que permaneçamos com Ele nessa posição de vitória incontestável, isto é, ressuscitados com Ele, assentados com Ele nos lugares celestiais. Com as palavras eu permanecerei em vós, Ele nos exorta que, através do Espírito Santo, lhe entreguemos o domínio completo em nosso coração. Então, estamos em constante relação vital com Ele, e através dessa circulação vital, explica-se então que podemos pedir o que nós queremos, pois nossa vontade estará então sincronizada com a santa vontade de Deus. Mas não é só isso. Se temos essa relação vital com o Senhor Jesus, se permanecermos nele, podemos pedir o que queremos e o Senhor nos inspira, então recebemos ainda mais. Pois é muito importante que observemos o seguinte: se formamos uma unidade orgânica com o Senhor Jesus, alcançamos o conhecimento do Pai, como Jesus o tinha. Então, seu poder é o nosso poder, sua vitória é a nossa vitória, seu amor é o nosso amor, sua paciência é a nossa paciência, a sua disposição de sofrer é também nossa, tua e minha disposição de sofrer. Isso refere-se à nossa pessoa, mas recebemos também aquilo que ele tinha em conhecimento, seu conhecimento do Pai, que a tudo excedia. Para podermos orar vitoriosamente, também nós aspiramos conhecer aquele a quem oramos. Este é todo o segredo. Por isso, o Senhor Jesus diz: portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Mateus 6, 9. Pai Nosso. Isso expressa uma relação profunda e íntima com o Senhor, através do conhecimento do Pai. Nossas orações ficam bem diferentes, muito mais concretas, e são expressões da mais profunda certeza de fé. Se orarmos ao conhecimento de quem, como e o que Deus é como Pai, então sabemos também com certeza que Ele ouve. Mas então sabemos ainda mais: quando oramos, Ele já nos ouviu. Isso não é exagerado? Não. Encontramos a prova bíblica, em Mateus 6. Lá está escrita uma palavra importante para aqueles que sempre acham que na reunião de oração precisam orar bonito e impressionar com palavras escolhidas. Tais orações não são orações vitoriosas. O Senhor Jesus diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Mateus 6, 7 e 8. Aí vem então o raciocínio lógico e argumenta que, nesse caso, nem precisaríamos orar. Ah, sim, pois justamente através da oração na fé somos preparados interiormente para que a bênção de Deus, que Ele já queria ter dado há muito tempo, possa fluir em nós e através de nós. Esse é o conhecimento do Pai, como Jesus o tinha,
Em João 11:41 está escrito: Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Quando Jesus orou assim, Lázaro ainda estava morto, pois ele estava há 4 dias na sepultura. Mas o Senhor tinha um conhecimento tão profundo do Pai, que nunca temia e podia dizer, mesmo diante do Lázaro morto, graças te dou, porque me ouviste. Esta é uma oração cheia de poder que vence tudo. O conhecimento do Pai faz-nos orar objetivamente e nos dá uma certeza interior que ninguém consegue tirar-nos. Então, nem nos deixamos mais impressionar por aquilo que vemos, mas deixamos determinar-nos por aquilo que Deus tem preparado em sua glória. Mas ainda mais, quando começamos a orar, assim, no conhecimento de Deus, poderemos também orar na fé. Então compreenderemos também a exigência de Jesus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Isso é uma exigência impossível para o nosso raciocínio, pois como podemos ser perfeitos como o Pai no céu? Por que Jesus tinha então tal autoridade de fé na oração? Porque ele conhecia tão bem o Pai, mas porque ele conhecia tão bem o Pai? Porque ele era completamente um com o seu Pai. Agora talvez alguém pode objetar. Naturalmente, o Senhor Jesus era um com seu Pai desde a eternidade. E isso está certo. Justamente por isso ele veio, para nos levar de volta a Deus. Como disse Paulo, sim, para introduzir-nos em Deus. É o que lemos em Colossenses 3:3. A nossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Para quê? Para que nos tornemos verdadeiros pais e mães em Cristo. O Senhor descreve de maneira comovente o seu amor por Sião. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Isaías 49:15-16. Isto é um amor de mãe. E com o Salmo 89:26, podemos dizer, Tu és meu Pai. Esse é um Pai amoroso. Quanto mais conhecemos o Senhor, tanto mais nos assemelhamos ao seu ser, e tanto antes tornamo-nos pais e mães em Cristo. Então acaba a canseira na oração e aprendemos a orar sem cessar. Se estivermos em constante ligação com o Senhor, tornamo-nos semelhantes em seu ser e vem sobre nós uma grandiosa paz, de modo que podemos dizer: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Então sabemos do poder da paternidade espiritual. O apóstolo João, ele próprio, um pai em Cristo, mostra-nos 4 níveis dos filhos de Deus: filhinhos, filhos, jovens e pais. Cada nível tem suas próprias características. Os filhinhos, os bebês, dão sempre tanto trabalho em uma família, sempre temos que ocupar-nos primeiro com eles. Em 1 João 2,12 está escrito: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. O círculo dos bebês ainda é bem pequeno. Ele consiste de dar mamadeira, trocar fraldas, deitar na cama e tirar novamente. Esse é o seu mundo. Além disso, eles ainda não veem nada. Dormir e mamar são os seus únicos anseios. Todo o resto lhes é indiferente.
também como bebês em Cristo, é semelhante. Para eles, o mais importante é terem o perdão dos pecados. Eles ainda não sabem orar, somente gritar. Eles ainda não conseguem dizer Abba, Pai, mas somente murmurar. Eles também são muito instáveis, pois podem estar aparentemente inconsoláveis e no próximo momento rir novamente. Esses são os cristãos bebês, que podem estar profundamente ofendidos e no dia seguinte está tudo bem novamente. Esses são os bebês na Igreja de Jesus, que dão muito trabalho. É preciso sempre trocar suas fraldas, dar-lhes alimentação com a colher, pois de modo nenhum suportam alimento forte. Tais bebês precisam sempre ser evangelizados, porque necessitam de leite. Eles não querem, como diz a Epístola aos Hebreus, deixar-se levar para o que é perfeito, mas lançar de novo as bases do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Hebreus 6, 1. É bonito quando nascem bebês, mas se eles permanecem bebês, isso é terrível. Então, João diz no versículo 13: Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. A diferença entre bebês e filhos consiste em que filhos conhecem seus pais, enquanto um bebê praticamente não conhece seus pais e também os esquece imediatamente. Mas uma criança que já tem 4, 5, 6, 7 ou 8 anos tem um relacionamento com os pais. Ela conhece o pai, tem comunhão com ele, mas ainda não é um apoio, uma verdadeira ajuda na família. Uma criança ainda deve ser tratada muito paternal e maternalmente. Mas então vem o terceiro nível. João cita-o 2 vezes, porque ele é muito importante na Igreja de Jesus. E mesmo assim, é ruim quando filhos de Deus ficam parados nesse nível, pois assim ainda não são pessoas de oração. Jovens, eu vos escrevi, porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 20, 2 e 13. E quem são os jovens espirituais da igreja? Trata-se de mulheres e homens, meninas ou rapazes, que vivem das experiências, pois João diz a essa equipe jovem: vocês são fortes, vocês venceram o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Vocês experimentaram a vitória de Jesus. Vocês experimentaram atendimentos às orações. Esse já é um belo passo adiante, não é mesmo? De maneira geral, a Igreja de Jesus consiste de 2 espécies de crentes, mais concretamente e inicialmente de 2 extremos. Uma grande maioria de bebês e um menor número de jovens. Esses jovens louvam o Senhor, dizendo que o Senhor os ouviu maravilhosamente e lhes respondeu gloriosamente. Eles falam da vitória que puderam experimentar no dia a dia. Esse é o objetivo final de Deus com seus filhos? Não. Devemos crescer no conhecimento do Pai. E isso conduz à paternidade, à maternidade espiritual. Tal conhecimento tem aqueles que têm autoridade na oração, e por isso são os que menos se esgotam na oração. Isso pode ser aprovado com base na palavra. João diz 2 vezes: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. 1 João 2, 13. Isso, portanto, é muito mais profundo. Os pais espirituais reconhecem Deus em seus caminhos e em seu ser. Por isso, procede de uma paz sublime de pais e mães espirituais. E quando eles deixam de comparecer à reunião de oração, há um grande vácuo. Eles são os que falam menos, mas têm o maior poder junto a Deus. Mas
Infelizmente, eles são uma minoria minúscula na Igreja de Jesus. Lembremos uma vez o ataque de Amaleque a Israel em Êxodo 17. Lá, o jovem Josué lidera o povo de Israel e luta junto. Mas sua vitória depende da oração, de um pai espiritual, que nada faz além de orar. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Êxodo 17, 11. Orem com e por nós, para que permaneçamos orando, pois nossos braços frequentemente querem ficar cansados. O mais importante é que na oração perseveremos no conhecimento de Deus. Quando não se reconhece o Senhor, desperdiça-se muito poder de oração e tudo é cansativo, mas o conhecimento do Senhor dá poder de geração espiritual. Que autoridade tinha Abraão, que em Romanos 4 é chamado 7 vezes pai? O que ele disse ao rei de Sodoma? Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Gênesis 14, 22, 23. Esse era seu poder. Ele reconheceu Deus em seu ser. Como era Elias? Toda vez que vou ao Carmelo e tenho que pensar no momento crítico, quando Elias, cercado por milhares e milhares de israelitas e pelos sacerdotes de Baal, disse uma oração bem curta: Ó Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus. 1 de Reis 18, 36, 37. Elias deve ter estado muito seguro de si. Como ele teria se envergonhado se Deus não estivesse respondido? Elias tinha tal conhecimento do Pai, que ele mesmo era como o Pai, e por isso nem duvidava da resposta do Pai. Quando ele subiu então ao céu, Eliseu gritou atrás dele: meu Pai, 2 de Reis 2, 12. Ou pensemos em Paulo, que repreende os coríntios e corrige-os quase ironicamente, por causa das difamações contra ele, e então, repentinamente, diz, meiga e paternalmente: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. 1 de Coríntios 4, 14 e 15. Homens e mulheres na presença de Deus crescem no conhecimento de Deus e, a partir desse conhecimento, tornam-se pessoas de oração, sempre mais poderosas, que perseveram até que o Senhor responde. Eles oram na certeza de que ele já respondeu e somente esperam que o atendimento se torne visível. Glória a Deus!